O século XIV testemunhou uma das mais dramáticas e politicamente revolucionárias quedas de poder real na história medieval inglesa, quando Isabel da França, princesa que havia sido cruelmente ridicularizada e sistematicamente humilhada como a Loba de França, por seus inimigos e até mesmo por seu próprio marido Eduardo II, conseguiu não apenas sobreviver a anos de desprezo público e isolamento político, mas também orquestrar magistralmente uma das deposições reais mais bem-sucedidas, historicamente consequentes da era medieval, removendo permanentemente do trono inglês um rei que havia sido considerado inquestionavelmente poderoso e substituindo-o por seu próprio filho sob sua regência controladora. Sua transformação extraordinária desde uma rainha consorte aparentemente indefesa e publicamente ridicularizada até uma regente que exercia poder absoluto sobre um dos reinos mais importantes da Europa demonstra não apenas sua resiliência pessoal excepcional e inteligência política sofisticada, mas também sua capacidade única de transformar humilhação pessoal em combustível para uma vingança política que redefiniu permanentemente as possibilidades do poder feminino na sociedade medieval inglesa. E estabeleceu precedentes duradouros para rainhas que não aceitariam submissão passiva diante de maridos inadequados ou hostis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo se você está curtindo esta incrível saga de vingança real, poder político e triunfo feminino contra a opressão masculina. A ascensão inicial de Isabel da França à posição de rainha da Inglaterra havia começado como uma das alianças matrimoniais mais promissoras e politicamente vantajosas do início do século XIV, quando ela, filha do poderoso rei Felipe IV da França, conhecido historicamente como Felipe, o Belo, foi cuidadosamente selecionada pelos diplomatas mais experientes de ambas as cortes para se casar com Eduardo II da Inglaterra em 1308 como parte de um acordo diplomático extraordinariamente elaborado, destinado a resolver tensões de longa data entre os dois reinos mais poderosos da Europa Ocidental e criar uma aliança permanente que teoricamente beneficiaria ambas as dinastias através de cooperação militar extensiva, intercâmbio comercial lucrativo e coordenação política que poderia dominar os assuntos europeus por gerações. Isabel, então com apenas 12 anos de idade mas já demonstrando sinais precoces de inteligência excepcional e determinação pessoal notável, foi educada meticulosamente desde a infância com a expectativa clara de que desempenharia um papel absolutamente crucial na diplomacia internacional através de seu casamento estratégico, recebendo instrução intensiva e abrangente em língua inglesa, costumes específicos da corte inglesa, protocolos diplomáticos complexos e as intrincadas complexidades políticas que inevitavelmente acompanhariam sua posição privilegiada mas desafiadora como ponte diplomática vivente entre duas potências tradicionalmente rivais. O casamento cerimonial elaborado entre Isabel e Eduardo II em janeiro de 1308 foi conduzido com magnificência extraordinária e pompa real deliberadamente impressionante destinada a demonstrar tanto a importância histórica da nova aliança franco-inglesa, quanto a riqueza material substancial e poder político formidável de ambas as coroas participantes, mas desde os primeiros dias conturbados de seu casamento político, tornou-se progressivamente e dolorosamente claro que Eduardo II tinha pouco interesse genuíno em sua esposa como pessoa individual ou como parceira política valiosa, preferindo dedicar consistentemente sua atenção emocional e afeição pessoal aos favoritos masculinos controversos que dominavam sua corte íntima e influenciavam suas decisões políticas cruciais de maneiras que frequentemente conflitavam diretamente com os interesses nacionais ingleses fundamentais e as expectativas sociais de comportamento real apropriado que haviam sido estabelecidas por séculos de precedente monárquico. Esta negligência conjugal devastadora não era meramente uma questão de incompatibilidade pessoal lamentável, mas refletia problemas fundamentais e preocupantes com a personalidade básica e prioridades políticas de Eduardo II que eventualmente levariam a crises políticas sérias e potencialmente catastróficas que ameaçariam a estabilidade fundamental de todo o reino inglês e minariam a legitimidade da dinastia Plantageneta aos olhos de súditos cada vez mais críticos e potências estrangeiras observadoras. Durante os primeiros anos frustrantes de seu casamento arranjado, Isabel tentou conscienciosamente e com determinação admirável cumprir todas suas obrigações tradicionais como rainha consorte, participando do Tifur em cerimônias de Estado elaboradas, apoiando publicamente as políticas de seu marido mesmo quando Privatelli ela questionava sua sabedoria, e trabalhando diligentemente para manter as relações diplomáticas positivas entre Inglaterra e França que eram absolutamente essenciais para a segurança militar e prosperidade econômica de ambos os reinos poderosos.
No entanto, ela encontrou-se progressivamente e sistematicamente marginalizada da tomada de decisões importantes que afetavam tanto sua posição pessoal quanto os interesses nacionais que ela representava como princesa francesa, e frequentemente humilhada publicamente através da preferência óbvia e embaraçosa de Eduardo por seus favoritos masculinos controversos, particularmente Pierre Gaveston inicialmente e posteriormente Hugh Despenser, que exerciam influência política sobre o rei que muitos contemporâneos bem informados consideravam não apenas inadequada e inapropriada, mas também potencialmente perigosa para os interesses reais legítimos e estabilidade nacional de longo prazo. A humilhação pública progressiva de Isabel intensificou-se dramaticamente e tornou-se cada vez mais insuportável quando ficou cristalino que Eduardo não apenas negligenciava conscientemente suas responsabilidades conjugais básicas, mas também permitia consistentemente que seus favoritos impopulares a tratassem com desrespeito aberto e calculado que violava flagrantemente todas as normas estabelecidas de protocolo real e cortesia básica devido inquestionavelmente à sua posição exaltada como rainha coroada da Inglaterra. Gaveston, em particular, foi relatado detalhadamente por cronistas contemporâneos respeitados como tendo se referido a Isabel de maneiras deliberadamente insultantes e cruel, incluindo alcunhas depreciativas específicas que questionavam maliciosamente sua feminilidade natural e seu valor intrínseco como rainha legítima, estabelecendo um padrão destrutivo de desrespeito público que seria continuado sistematicamente e intensificado significativamente por favoritos subsequentes que aparentemente competiam entre si para ganhar aprovação real através de demonstrações exageradas de lealdade pessoal que incluíam hostilidade aberta e desnecessária para com a esposa real. A situação política e pessoal deteriorou-se ainda mais drasticamente quando Hugh Despenser, o jovem, emergiu como o favorito dominante absoluto de Eduardo após a morte violenta de Gaveston, trazendo consigo um nível de avareza pessoal desenfreada e ambição política impiedosa que excedia substancialmente até mesmo os excessos notórios de seus predecessores no favor real. Despenser não apenas influenciou sistematicamente Eduardo para tomar decisões políticas questionáveis que beneficiavam seus interesses pessoais estreitos em detrimento do bem nacional, mas também trabalhou deliberada e metodicamente para isolar Isabel completamente da influência política legítima e até mesmo do acesso a recursos financeiros adequados necessários para manter um estabelecimento real apropriado à sua dignidade histórica como rainha da Inglaterra e representante da dinastia real francesa. Esta campanha coordenada de isolamento social e empobrecimento material representou não apenas crueldade pessoal gratuita, mas também sabotagem calculada e política de sua posição crítica como representante diplomático oficial da França na Inglaterra, criando tensões internacionais potencialmente perigosas que poderiam facilmente ter escalado para conflito militar aberto entre os dois reinos. Foi precisamente neste contexto opressivo de humilhação sistemática e marginalização política deliberada que Isabel adquiriu o apelido cruel e politicamente carregado de Loba de França, um termo que foi inicialmente usado maliciosamente por seus inimigos organizados para caracterizar sua suposta natureza predatória e ambição política insaciável, mas que na realidade refletia tanto o preconceito misógino profundamente arraigado quanto o medo masculino genuíno de uma mulher que demonstrava sinais crescentes de resistência determinada à opressão sistemática e determinação férrea para proteger seus próprios interesses legítimos e dignidade pessoal contra ataques coordenados. O apelido depreciativo foi popularizado sistematicamente por apoiadores leais dos favoritos de Eduardo e por críticos conservadores que viam qualquer sinal de assertividade feminina como ameaça fundamental à ordem social estabelecida, mas ironicamente se tornaria eventualmente símbolo poderoso de sua força interior e determinação política em vez de fonte de vergonha ou humilhação como originalmente pretendido. A transformação gradual mais determinada de Isabel de vítima passiva de humilhação conjugal para conspiradora ativa e competente contra seu marido começou lentamente conforme ela reconheceu através de experiência amarga que apelos à clemência ou tentativas sinceras de reconciliação eram não apenas completamente inúteis, mas também ativamente contraproducentes, pois eram interpretados consistentemente por Eduardo e seus favoritos como sinais de fraqueza pessoal que encorajavam tratamento ainda pior e humilhações mais elaboradas. Sua educação francesa sofisticada havia incluído exemplos históricos detalhados de rainhas que haviam exercido poder político independente quando necessário para proteger seus interesses vitais e os de seus filhos, proporcionando-lhe modelos conceituais valiosos para ação política direta que transcendiam expectativas convencionais sobre submissão feminina passiva à autoridade marital inadequada ou hostil.
O ponto de virada absolutamente decisivo na evolução política de Isabel ocorreu quando ela percebeu com clareza crescente que a incompetência demonstrada e os excessos destrutivos de Eduardo não eram simplesmente falhas pessoais lamentáveis mas remediáveis, mas representavam ameaças existenciais genuínas à estabilidade fundamental do reino inglês e ao futuro político de seus próprios filhos como herdeiros legítimos de uma monarquia que estava sendo sistematicamente desacreditada por má governança persistente e escândalos públicos que minavam a legitimidade dinástica. Sua crescente compreensão das dimensões nacionais amplas da crise criada pela inadequação política de Eduardo transformou sua resistência pessoal de motivação puramente individual para a preocupação genuína com o bem público que forneceu justificação moral sólida para ações drásticas que de outra forma poderiam ser vistas como mera vingança conjugal ou ambição pessoal. A decisão estratégica de Isabel de viajar para a França em 1325 sob o pretexto diplomaticamente plausível de negociar pessoalmente com seu irmão, o rei Carlos IV, sobre disputas territoriais persistentes entre Inglaterra e França relacionadas aos domínios ingleses na Gasconha, representou o primeiro passo cuidadosamente calculado em uma campanha política ambiciosa para construir apoio internacional necessário para a ação decisiva contra Eduardo II. Esta viagem foi oficialmente sancionada por Eduardo, que aparentemente não compreendeu que estava inadvertidamente fornecendo à sua esposa a oportunidade perfeita de escapar de sua supervisão restritiva e estabelecer uma base de operações completamente independente de onde ela poderia organizar oposição sistemática à sua continuação no poder sem interferência direta de seus apoiadores ou espionagem de seus agentes. A ingenuidade política fundamental de Eduardo em permitir que Isabel deixasse a Inglaterra para a missão diplomática não supervisionada demonstrou tanto sua subestimação perigosa de suas capacidades políticas quanto sua falta de compreensão básica sobre as implicações estratégicas de alienar sistematicamente uma consorte que mantinha conexões familiares poderosas e influentes com uma potência estrangeira tradicionalmente rival que tinha seus próprios motivos para questionar sua competência continuada como governante da Inglaterra. Uma vez estabelecida em França com liberdade de ação, Isabel começou imediatamente a trabalhar sistematicamente para construir uma coalizão internacional robusta de apoio para sua causa emergente, utilizando tanto suas conexões familiares diretas quanto sua reputação crescente como vítima de maus-tratos conjugais para ganhar simpatia genuína e apoio material de nobres franceses influentes que já viam Eduardo II como governante inadequado cujos problemas domésticos ofereciam oportunidades estratégicas para avançar interesses franceses de longo prazo. Ela habilmente caracterizou sua situação pessoal não apenas como questão de injustiça conjugal individual, mas como exemplo paradigmático de má governança mais ampla que ameaçava a estabilidade política fundamental da Inglaterra e, por extensão lógica, a segurança de toda a Europa Ocidental, uma argumentação sofisticada que resonou poderosamente com audiências internacionais que tinham suas próprias razões políticas e econômicas para questionar a competência continuada de Eduardo II como governante efetivo. Mais significativamente ainda para o sucesso eventual de sua campanha, Isabel desenvolveu uma aliança política estratégica e relacionamento pessoal com Roger Mortimer, um nobre inglês exilado que havia suas próprias queixas substanciais contra Eduardo II e que possuía tanto a experiência militar prática quanto as conexões políticas extensivas necessárias para transformar a oposição política abstrata em ação militar concreta e efetiva contra o regime existente. Esta aliança crucial foi absolutamente fundamental para o sucesso eventual de sua campanha revolucionária porque proporcionou-lhe acesso direto à expertise militar especializada e recursos financeiros substanciais que ela não poderia ter mobilizado independentemente, demonstrando sua sofisticação política madura em reconhecer a necessidade prática de parcerias estratégicas para alcançar objetivos ambiciosos que transcendiam capacidades individuais mesmo de pessoas com recursos consideráveis. Conexões políticas extensivas. A invasão cuidadosamente orquestrada de Inglaterra por Isabel e Mortimer em setembro de 1326 foi meticulosamente planejada para maximizar apoio doméstico enquanto minimizava a resistência organizada, aproveitando inteligentemente descontentamento generalizado com o governo incompetente de Eduardo II e particularmente com a influência destrutiva dos despensers impopulares que haviam alienado grandes segmentos da nobreza inglesa através de políticas egoístas e comportamento arrogante. A campanha militar foi apresentada habilmente não como conquista estrangeira tradicional, mas como libertação nacional de má governança doméstica,
Uma caracterização política que provou ser extremamente eficaz em ganhar apoio ativo de nobres ingleses que estavam genuinamente prontos para a mudança de liderança, mas naturalmente relutantes em apoiar o que poderia ser interpretado como intervenção francesa nos assuntos internos ingleses. O colapso rápido e dramaticamente completo do regime de Eduardo II diante da invasão organizada de Isabel demonstrou tanto a extensão surpreendente de sua impopularidade doméstica quanto a eficácia notável da estratégia política dela em construir ampla coalizão de apoio antes de iniciar ação militar direta contra a autoridade estabelecida. Eduardo descobriu-se abandonado por virtualmente todos, exceto seus favoritos mais próximos e alguns serviçais pessoais, pois nobres, clérigos, administradores reais e até mesmo soldados reconheceram que sua causa estava irrevogavelmente perdida e que seus próprios interesses seriam melhor servidos através de acomodação rápida com o novo regime emergente liderado por Isabel e seus aliados. A captura subsequente de Eduardo II e a eliminação sistemática de seus favoritos marcaram não apenas o fim definitivo de seu reinado desastroso, mas também o estabelecimento firme de Isabel como figura política dominante na Inglaterra através de sua posição estratégica como regente de seu filho menor de idade, Eduardo III. Esta transição dramática de poder representou uma das transferências de autoridade real mais completas e revolucionárias da história medieval inglesa, transformando efetivamente uma rainha consorte marginalizada em regente que exercia autoridade executiva completa e inquestionável sobre um dos reinos mais poderosos e importantes da Europa. A deposição formal de Eduardo II em janeiro de 1327 foi conduzida através de procedimentos que, embora tecnicamente legais de acordo com precedentes medievais estabelecidos, representaram inovação constitucional significativa no estabelecimento de mecanismos legais para a remoção de monarcas demonstradamente inadequados. Isabel e seus apoiadores políticos cuidadosamente construíram justificativa legal sólida para a deposição baseada em incompetência demonstrada e má governança que ameaçava o bem comum, estabelecendo precedentes legais importantes que influenciariam desenvolvimentos futuros na teoria política e prática da monarquia constitucional na Inglaterra e outros reinos europeus. O assassinato subsequente de Eduardo II em cativeiro, embora oficialmente atribuído a causas naturais para manter aparências legais, foi amplamente acreditado ter sido ordenado por Isabel e Mortimer para eliminar permanentemente qualquer possibilidade de tentativas de restauração que poderiam desestabilizar perigosamente o novo regime estabelecido. Esta ação final, embora politicamente pragmática e estrategicamente necessária, também demonstrou que Isabel estava completamente preparada para tomar medidas extremas para proteger sua posição conquistada e assegurar a sucessão de seu filho, revelando determinação férrea e crueldade calculada que justificavam retrospectivamente o apelido de Loba que havia sido inicialmente destinado como insulto, mas que agora refletia acuradamente sua capacidade para ação decisiva e impiedosa quando necessário. A regência subsequente de Isabel durante a menoridade de Eduardo III proporcionou-lhe oportunidades valiosas de implementar políticas que demonstraram suas capacidades como governante independente e validaram sua reivindicação de competência política superior à de seu marido deposto. Sua administração foi consistentemente marcada por maior estabilidade política, relações diplomáticas melhoradas com a França, e governança mais responsável que contrastava favoravelmente com os excessos e incompetências do regime anterior, proporcionando justificativa retrospectiva convincente para as ações drásticas que havia tomado para efetuar mudança necessária de liderança. O legado duradouro de Isabel da França como loba que transformou humilhação pessoal em triunfo político permanece como um dos exemplos mais dramáticos de empoderamento feminino na história medieval, demonstrando como uma mulher determinada com recursos adequados e inteligência política superior poderia desafiar com sucesso até mesmo os homens mais aparentemente poderosos de sua época quando eles provaram ser inadequados para suas responsabilidades. Sua história serve como lembrete duradouro de que apelidos depreciativos destinados a diminuir e humilhar podem às vezes ser transformados em símbolos de força e determinação através de ações que validam o poder implícito em tais caracterizações. A transformação de Isabel de vítima ridicularizada para regente vitoriosa ilustra o potencial revolucionário das mulheres medievais quando eram motivadas por injustiça suficiente e equipadas com recursos necessários para resistir efetivamente à opressão sistemática.